Olá, hoje a gente vai conversar sobre o assunto do atraso no diagnóstico de mulheres, na forma como é conduzido, né, esse processo todo, e como a gente pode ser agente transformador, né, desse momento, dessa verdade que acontece aí todos os dias, e é independente de classe social. Quando a gente fala que mulheres estão sendo mal diagnosticadas, quando a gente fala, quando eu conto, por exemplo, a minha história, tem gente que fala assim, mas não era no SUS, né? Eu falo, não era no SUS, né? Então, é muito importante a gente entender de verdade isso, e não é só uma crítica a profissionais, não é uma crítica a médicos, não é uma crítica a uma classe específica, né? Nem estou falando de nós mesmas, como se a gente estivesse errada. A gente só precisa aprender e entender que essa questão ela vem para a gente, e a gente é educada a pensar dessa maneira. Tanto as profissionais, né? Tanto os profissionais quanto as mulheres que não. Elas entendem que esse é o caminho, não questiona, né? Muitas estão questionando hoje em dia, graças a Deus, mas muitas não questionam. Então, desde quando é isso, né? Desde sempre. Desde sempre. Hipócrates, olha só, quando ele fez um tratado da mulher, né, da medicina da mulher ou da saúde da mulher, e nesse tratado ele vai descrever o útero. Ele descreve o útero como útero errantes. O nome que é usado é útero errantes. Útero errantes, o que significava? Que o útero não era um órgão que estava num lugar ali, ele era um animal, né, que vivia dentro da mulher e que queria muito engravidar. E quando essa mulher não engravidava, ele ia passeando pelo corpo dela e se instalava num órgão ou num outro órgão. Então, se a mulher ela não tivesse um filho, porque os sintomas piores eram em mulheres que não tinham tido filhos e mulheres na menopausa ou perto da menopausa, né? Então, assim, ele olhava para essa questão como se fosse um animal que tivesse ali, morasse dentro do corpo da mulher. Se ele tivesse feliz, ótimo. Se ele não tivesse feliz, ele ia passear pelo corpo todo e podia se instalar nisso. E aí dava várias desarmonias. Essas desarmonias todas, elas são classificadas basicamente como questões emocionais, não questões emocionais no sentido de somatização, de reconhecimento, de percepção da mulher, de questões pela que ela passou na vida e ela tem a consequência agora. Não é isso. Questões emocionais que são coisas da cabeça dela, né? Coisas de que ela pode mudar a qualquer momento, certo? Então isso foi há muito tempo. Não foi. Foi há muito tempo. Aí logo depois eles perceberam que talvez o útero não passeasse tanto assim, não fosse um animal a ser domado, né? Que aí também tem que lembrar disso. É daí que vem que a mulher é um animal a ser domado, né? Que a sensibilidade da mulher, ela é tão grande que ela pode fazer com que ela extravase e ela passe dos limites. Tem poetas, por exemplo, naquela época, que eles falam que só pode ser um poeta um homem que tem o animal feminino dentro de si também, para que ele consiga ver as coisas diferentes dos outros. Então, que ele fala o quê? Da sensibilidade. E essa sensibilidade é da mulher, só que ela fica louca, né? Eles não. Tem um poema específico que fala dele controlar esse feminino e o quanto ele consegue controlar, desculpa, ele consegue controlar, e nas mulheres não. Outras mulheres que também dizem
eu não posso gritar. Que se eu começar a gritar, eu não vou parar. Porque é guardado dentro de si esse útero errante. Quando a gente já chega muito mais perto de nós hoje, né, no século passado, já assim, foi 1887, se eu não me engano, mas eu posso estar enganada com a data, né? Que foi diagnosticado, foi descrito a histeria. Né? E essa histeria é uma coisa muito semelhante com aquele útero errante, só que aí já sabiam que o útero era um órgão que ficava no mesmo lugar, que ele não ficava passeando pela mulher, e essa histeria, somos histéricas, todas. Somos histéricas. O que é o histérica? Ela não se controla, né? É sensível demais, é tudo demais, ela sente demais. Aí vem também todo o bloqueio do gozo feminino, né? Da possibilidade da gente viver esse gozo, viver essa alegria, colocar essa sensibilidade para fora. Então, não se aprende a lidar com isso, não se aprende a lidar com esse prazer, com essa sensibilidade, com essa percepção. Fecha, né? Você imaginar parteiras, por exemplo, quanto hoje, né, as doulas, as parteiras hoje ainda sofrem de preconceito, né? Quanto preconceito se tem com elas ainda hoje. Na Idade Média, por exemplo, a parteira ia fazer o parto. Se a criança nascesse morta ou se morresse logo depois do parto, o que era muito comum, porque não tinha a estrutura que a gente tem, né? Então morria muita mãe e morria muita criança, né? A parteira era acusada de bruxaria e que a criança morreu porque ela quis, né? O certo era todas as crianças nascerem. Se a criança morreu, se a criança teve alguma questão emocional, alguma doença, alguma coisa, ela vai ser acusada de bruxaria, que ela queria usar essa criança para fins satânicos, sabe? Maldade de verdade, maldade de gente grande, né? E era assim que a gente era vista, era assim que as mulheres que trabalhavam com mulheres eram vistas. Quantas mulheres durante a Inquisição foram queimadas porque eram bruxas? E quem eram essas bruxas? As bruxas eram mulheres que trabalhavam com as ervas, eram mulheres que sabiam cuidar, que se escutavam, que não toleravam tanto os limites dessa sociedade, né, esse enclausuramento da mulher. Então, ela ia viver normalmente longe da cidade, ela tinha uma autonomia e uma independência que ninguém entendia e aceitava ou não, né? Uma vez eu li um livro, né, sobre como eles sabiam se a mulher era, em algumas áreas, né, em algumas regiões, se a mulher era bruxa ou não. Eles sabiam que a mulher era bruxa ou não, eles pegavam e jogavam essa mulher com uma pedra, né, amarrada na perna e jogavam ela num rio. Se ela conseguisse se soltar e saísse, ela era bruxa, aí ela era queimada, porque como que ela conseguiu se soltar de uma pedra, se livrar de um rio com a pedra amarrada na perna? Se ela morresse, realmente, então, ela não era bruxa. Então, quer dizer, ia matar de qualquer forma, né? Enfim, vamos chegar aqui na gente hoje. Então, é muito importante você ver que a gente, aqui no Brasil, por exemplo, a gente foi ter direito de votar, né, há tão pouco tempo. Por que a gente não tinha direito de votar? Porque não era julgado, não era entendido que a gente tinha capacidade para fazer essa escolha. Que essa escolha só podia ser feita por quem raciocinasse de verdade. Quem raciocina de verdade? Homem, né? Então, e aí, para isso, por um lado, agravar, a gente tem uma resiliência muito maior para lidar com as dificuldades, com as dores
e com todas essas questões. Então, o que a gente vê é a maioria, né? Isso é muita gente mesmo, que vê, que convive com homens, que teve pai dentro de casa, irmão, marido, parceiro, sei lá, filho, às vezes só, né? Às vezes chegou mais no filho só para ter essa convivência. Ela percebe o quê? Que eles têm uma coisica, né? Parece que vai morrer. E a gente trabalha com dor, com cólica, com dor de cabeça, com febre, tem que fazer, a gente levanta e vai fazer, né? Enquanto dá, a gente levanta, a gente só não levanta na hora que não dá mais. Isso é muito comum. Aí, isso ajudou o quê? Fortalecer essa crença de que a gente, que não é real aquilo. Se ela tivesse com a dor, se ela tivesse com a dor que ela está falando, porque eu sei o que é dor, ela não ia conseguir estar andando. Imagina que ela ia conseguir levantar e segurar a criança no colo se ela está com essa dor. Como que ela vai trabalhar? Isso é mentira. E aí não se acredita. E a grande questão é que isso vem pra gente sem consciência alguma, sem nenhuma consciência. Então, eu não sou educada, eu não fui educada a isso para ela dizer para mim, para alguém dizer para mim, olha, é isso porque você é assim, 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 assado. Não, ninguém nunca explica. Ninguém nunca explicou, né? Por que tem essa questão? Então, é muito importante a gente saber disso, para a gente entender que a gente tem. Isso então acontece só com outras pessoas? Não, infelizmente, não é verdade. Eu conheço muita gente da nossa área, obviamente, né? Eu sou professora há muitos anos, né? Estudei numa escola e trabalhei nessa escola durante, sei lá quantos anos, 18, 20, sei lá. E até hoje, na verdade, né, daqui a 15 dias eu ainda vou dar uma aula lá, né, que é o SEATA. Eu ouvi, né, e li de um grupo de terapeutas de mulheres, né, de terapeutas de mulheres, que a base era a medicina chinesa, de que elas... Se a mulher não se comprometia tanto com o tratamento, se a mulher não fazia a orientação que elas davam, né, ela dava alta, né, ela não aceitava aquilo, né, não foi uma, tá? Era um grupo, várias pessoas comentando que eu também, se ela não se compromete, não adere ao tratamento, eu vou dando alta, porque não adianta, a gente fica fazendo e não acontece nada, né? Qual que é o papel nosso nesse momento? Se aquela mulher ela chegou até a mim, ela está precisando de um olhar. Na hora que ela não precisar mais, ela vai embora. Se esse ir embora, se esse não precisar mais é real dentro dela, ela vai embora. Ela vai embora. Que ela não vai querer fazer, aí daqui a pouco ela começa a se irritar com você, então ela não tem tempo, e ela vai embora. Se ela veio até você com esse questionamento, com essa necessidade, e ela precisa ser tratada, o nosso papel é tratar. Nosso papel dentro da medicina chinesa é colocar essa mulher no trilho, e vai colocando, vai dando informação para aquele... rio ir circulando. Tem hora que eu falo, por exemplo, no curso, né, da acupuntura na ginecologia e obstetrícia, eu falo muito isso. Eu falo assim, olha, tem mulheres que elas... que a gente não pode nem falar quase nada. Que na primeira avaliação, né, no primeiro dia, a primeira consulta, você não vai passar nem quase a orientação. Talvez vai passar um fisioterápico, tem algumas que nem isso. Você tem que começar a fazer acupuntura e aí percebendo como é que ela tá, e daqui a pouco eu vou conseguir passar alguma orientação, dar alguma orientação para ela de mudança de vida, e às vezes muito aos poucos. Foi até por isso, por essa questão, que eu fui estudar os florais de Bach, né? Tem 13 anos, né, que eu fiz o curso. Hoje eu ensino também, né, direcionado para mulheres, né,
Então, os florais de Bach na saúde da mulher, eu ensino também. Então, é muito... ele colabora muito para trabalhar isso sem a gente precisar ficar verbalizando e fazendo terapia ou virar uma ditadora que você precisa fazer o que eu estou orientando. Se você não fizer tudo isso, você não vai conseguir, porque só vai conseguir engravidar ou melhorar a cólica, ou seja lá o que for, na hora que você fizer tudo isso, né? Então, algumas pacientes, quando eu percebo isso, eu chego já e falo assim, conseguiu comprar os fitoterápicos? Aí ela fala assim, esqueci. Ai, Flávia, eu pedi até o orçamento, esqueci. Eu falei, tá bom. Conseguiu? Ela fala, não tô conseguindo tomar. Tá bom. E aí eu vou colocando a agulha. Depois de um tempo a gente consegue esse olhar, né? A gente consegue que ela perceba e ela vai se transformando nisso, né? Surpreende a gente, muitas vezes, de como aquela mulher era lá no começo, né, quando ela chegou e ela não aderia ao tratamento, não fazia o que tinha que fazer. Então isso é só com a gente? Não, não é, né? Você tem várias histórias, pessoas famosas, por exemplo, né? Aquela Serena Williams, a jogadora de tênis, né? Muito famosa. Ela quase morreu no parto. Por quê? Ela teve uma embolia pulmonar, né? Ela já tinha tido um histórico de embolia antes. Ela teve a bebê. No pós-parto, ela começou a sentir falta de ar. Qual foi a avaliação de que ela estava tendo delírio por conta das medicações que ela estava tomando? Então, eles entenderam que era delírio. Ela insistiu, eles fizeram um ultrassom nela, né, ela com falta de ar. A queixa dela era falta de ar. Ela insistiu que ela continuava com falta de ar, eles fizeram um ultrassom e disseram que estava tudo bem. Só na hora que agravou de uma maneira que começou a trazer vários sinais que eles foram investigar, fizeram a tomo e ela estava com embolia. Então ela chegou muito perto de morrer, né? Sem um cuidado. Ela estava no aspas, né? No SUS, ela estava lá no meio do Amazonas, que ela não tinha nenhum cuidado. Muitas vezes as mulheres lá no meio do Amazonas têm um olhar melhor do que a gente tem aqui, né? A Anitta, por exemplo, com a endometriose dela, 6 anos, aquela mulher tinha várias questões que envolviam ali os sintomas da endometriose e não era diagnosticado. Ela ia em médicos ruins? Ela ia em lugares inapropriados que não sabiam fazer um diagnóstico? Claro que não. Né? Aí, quando eu tenho uma diferença dessa, quando eu aprendo tudo isso e dou um olhar diferente, eu só tenho que aprender a ouvir essa mulher e acreditar no que ela está falando. Você está falando também que você está com dor? A dor, por exemplo, no caso de dor, né? A dor ela é muito difícil de ser avaliada. Né? Por exemplo, aquela 0 a 10, né? Que a gente fala de 0 a 10, quanto é a sua dor? 10 é a dor mais forte que você já sentiu. 0 é nenhuma dor. Se fosse perguntar para mim, por exemplo, pouquíssimas dores vão chegar perto dessa dor 10. Eu já tive dor muito grave. Tive dor oncológica, tive dor neurológica, né? Com esse processo todo agora. Então eu conheço dor no nível desumano, quase, posso dizer assim. Né? É muito forte, então não dá. Então eu tenho que pegar essa dor que eu tô agora e falar, o 10, ela tá te incomodando muito, ela tá impedindo que você faça, ela talvez atrapalhe o seu sono, ela incomoda você nas suas atividades diárias. Esse é o 10. O 0 é sem dor. Então avaliar essa dor, não todas as dores, né? Tem mulheres com dificuldade de diagnóstico de várias questões, de câncer, como foi com o meu, de doenças autoimunes. Doenças autoimunes, elas são diagnosticadas com... Olha uma coisa que é controversa. Elas têm qualquer outra doença, elas têm a endometriose, elas têm câncer, elas têm doença autoimune e é tudo diagnosticado como se fosse emocional. Né? Emocional, repito, não emocional no sentido de somatização, de uma doença que é uma questão
física ali, ou de histórico de vida, que acabou gerando uma dor real dentro de si, né? Não nesse sentido. Emocional no sentido que é coisa da cabeça dela, né? Ela vem nesse caminho de a dor, de sempre ser olhado dessa maneira, e uma das desarmonias, né, doenças mesmo, que mais demora para diagnosticar é depressão. Então, quando ela está realmente com a mente dela doente, né, ela está realmente precisando de apoio, é o que mais se demora para trazer essa mulher para cá, para trazer essa mulher para o tratamento, para fazer um diagnóstico correto. Outra coisa, cardiologista, ginecologista, ortopedista, neurologista, eles passam antidepressivo quando eles percebem que a dor tem um fator emocional. Por exemplo, uma dor na coluna que piora muito com o estresse do trabalho ou com a fase de vida dos filhos, ele passa ali. Não seria o melhor a indicação para o psiquiatra? Não seria o psiquiatra, o médico que é melhor para ele oferecer para ela um tratamento que deve ocorrer, que seja real, que seja saudável para ela? Dentro da gente, né? Eu recebo uma paciente na perimenopausa, por exemplo, que tem vários sintomas, né? E ela, por exemplo, tem perda de urina, tem dor de cabeça, tem insônia. Não seria mais correto eu tratá-la, né, do que eu posso fazer, mas eu tenho que mandá-la para alguém que vai cuidar daquela musculatura, né, que seria a fisioterapia pélvica. Só que aí eu fico tratando aqui. E muitas vezes eu posso melhorar muito, muito mesmo, essa incontinência, mas eu não consigo ter um efeito duradouro se ela não tiver um cuidado com a musculatura. Então, é muito importante a gente mudar esse olhar e entender. Eu tenho dificuldade de entender a dor da outra mulher. Eu tenho dificuldade. A gente precisa assumir isso. A gente precisa assumir que a gente tem dificuldade em entender a dor da outra mulher. Quando a gente olha para outra questão, por mais que às vezes ela tenha sofrido, por mais que às vezes ela está do nosso lado, ela vê, né, ela está do nosso lado e ela vê o quanto você está sofrendo. A primeira pergunta é: será que você não está estressada? Será que você não está com grandes problemas? Será que você não está com medo, por isso que está piorando essa dor? Mesmo a pessoa conhecendo o histórico. Então eu preciso assumir que eu tenho dificuldade. Eu tenho dificuldade em enxergar a dor da outra mulher. Eu tenho. Aí assim começa uma resolução, assim começa uma mudança. Então, o que eu posso fazer para mudar? O que eu posso fazer para melhorar a minha percepção sobre a mulher? Para eu aprender a validar de verdade o que ela está sentindo. Não é simplesmente fazer. Não é virar para uma mulher que tem obesidade e dizer para ela assim: é só não comer. Você que vai ter que escolher. É só não comer. Por que você come? Né? Por que você come? É só não comer. Não é assim. É algo mais forte dentro dela. Então, eu tenho que compreender. Tenho que dar bronca, às vezes? É claro que eu tenho. Faz parte do meu papel também, como terapeuta. Dar uma chamada para situar e dar um choque nela, muitas vezes. Mas eu tenho que perceber que é porque ela está precisando. Não porque eu peguei essa mulher e coloquei dentro de uma caixa. Peguei uma caixinha, ela é preguiçosa, ela come demais porque ela quer. Peguei a outra que usa droga, né? Olha, qualquer um tem que ter força de vontade. Se tiver força de vontade. Que vai engravidar. Olha, na hora que você relaxar, né? Eu pego essa mulher, coloco dentro da caixa das tensas, das ansiosas demais,
que não acredita, né? Que não tem fé. Não tem fé é outra caixinha. Falta de fé. Você precisa acreditar. Na hora que você acreditar, você vai conseguir. Né? A gente precisa entender e mudar isso. Acolher, olhar, tentar cada pessoa que entrar, cada mulher que entrar ali no seu consultório, você entender que ela é uma mulher diferente da que saiu. Ela é uma mulher diferente da mulher que saiu antes dela entrar. Ela é uma mulher diferente. Então eu não vou olhar para todas as mulheres que estão parindo igual. Eu não vou olhar para todas as mulheres que têm dor de fibromialgia igual. Eu não vou olhar para todas as mulheres que estão com dificuldade de fertilidade da mesma maneira. Para cada mulher eu vou ter que olhar de uma forma. Para cada mulher eu vou ter que conversar de uma forma. O que eu falo com uma não serve para eu falar com a outra. O olhar que eu dou para uma mulher eu não vou dar para outra mulher. Então isso muda a nossa conduta, isso muda a nossa escolha. Mesmo o profissional da medicina chinesa ou da Ayurveda, por exemplo, né, que olha de uma forma holística, o pessoal integrativo que é tão famoso hoje em dia, né, os médicos integrativos que olham, eles ampliaram a visão deles, ampliaram. Eles conseguem olhar além disso, conseguem. A gente da medicina chinesa, a gente consegue olhar além dessa só de um cotovelo, ou de um ombro, ou de um útero que não está fértil. A gente consegue olhar isso tudo. Mas com qual lente você está olhando para isso? Com qual lente? Qual é a lente que tem antes de você olhar para isso aqui? Tem a lente do preconceito? Tem a lente de você entender que ela precisa ser forte? Que talvez ela está estressada demais, por isso que está pior? Que talvez ela tem que tirar esse medo na hora que ela tira. Qual é a lente que está aqui na sua frente? Tira essa lente. Tira essa lente e olha para a mulher como ela é. Ouve. Pratica escutatória. Pratica escutatória. Ouve o que ela está te dizendo. Elas falam tudo o que a gente precisa saber. Se você deixar essa mulher falar no primeiro dia, deixar essa mulher falar, ela fala tudo que você precisa saber para tratá-la. Tudo. Tudo surge naquele momento. Se tem um trauma passado, se é uma coisa mais desse momento, o que tem ali? O que tem ali? Se é uma coisa física, se a história é mais física, ela traz tudo o que você precisa saber. É só ouvir. Terminei. Se você conhecer alguém que precisa ouvir isso, né? Que precisa compreender um pouco mais do que é o cuidado das mulheres, manda para ela esse vídeo, tá bom? Um beijo grande, gratidão.